Olá, sejam bem-vindos a mais uma Creepypasta. E hoje nós vamos falar de um desenho muito conhecido por vocês, chamado Os Simpsons. Você sabia que a Fox tem uma forma muito estranha de contar os episódios de Os Simpsons? Eles se recusam a contar alguns, você sabia disso? Fazendo a quantidade de episódios ser inconsistente. A razão para isso é um episódio perdido da primeira temporada. Encontrar detalhes sobre esse episódio perdido é difícil. E ninguém que tenha trabalhado no programa gosta de falar sobre isso. Pelo que se tem ouvido por aí, o episódio perdido foi totalmente escrito por Matt Groening, o criador da série. Durante a produção da primeira temporada, Matt começou a agir muito estranho. Ele estava muito quieto, parecia nervoso e mórbido. Mencionar isso para qualquer um que estava presente na época os deixa bravos e te proíbem de mencionar qualquer coisa a Matt. O número de produção do episódio era 7G44 e o título era Dead Bart, ou Bart Morto. Além de ficarem bravos, perguntar para qualquer um que trabalhou no programa sobre isso os faz quererem fazer qualquer coisa para impedir você de se comunicar com Matt Groening. Em um evento, eu o segui depois que ele falou com a plateia. E eventualmente tive a chance de falar com ele a sós quando ele saía do prédio. Ele não parecia triste por eu tê-lo seguido. Provavelmente esperando um encontro típico com um fã obsessivo. Mas quando mencionei o episódio perdido, toda a cor desapareceu do seu rosto. E ele começou a tremer. Quando perguntei se ele poderia me contar mais detalhes, sua voz soou como se fosse chorar a qualquer momento. Ele pegou um pedaço de papel, anotou algo nele e deu para mim. Ele implorou que eu nunca mais mencionasse o episódio novamente. O pedaço de papel continha o endereço do website nele. Eu prefiro não dizer qual era, por razões que você verá em um segundo. Coloquei o endereço no meu browser e fui para um site que era totalmente preto, exceto por uma linha de texto amarela, um link de download, e assim que o arquivo foi baixado, meu computador ficou louco. Era o pior vírus que eu já tinha visto. Restaurar o sistema não funcionou. O computador inteiro precisou ser formatado. Antes de fazer isso, no entanto, eu copiei arquivo em um CD. E eu tentei abri-lo no meu computador agora vazio e, como suspeitava, havia o episódio do Os Simpsons nele. O episódio começava como qualquer outro episódio, mas tinha uma qualidade de animação muito baixa e, se você já viu a animação original de Numa Noite Encantada, seria o último episódio da primeira temporada, mas primeiro a ser criado, conta sobre Bart e Lisa tendo de lidar com uma babá bandida. Então, era similar, mas menos estável. O primeiro ato era razoavelmente normal, mas o modo como os personagens agiam estava um pouco diferente. Homer parecia bravo, Marge parecia deprimida, Lisa parecia ansiosa, Bart parecia ter ódio e raiva genuínos pelos pais. O episódio era sobre os Simpsons indo para uma viagem de avião. Perto do fim do primeiro ato, o avião estava decolando. Bart estava aprontando como se esperava. Entretanto, quando o avião já estava a mais ou menos uns 15 mil metros de altura, Bart quebra a janela e é sugado para fora. No começo da série, Matt tinha uma ideia de que o estilo da animação no mundo dos Simpsons representaria a vida e que a morte tornaria tudo mais realístico. Isso foi usado neste episódio. A imagem do cadáver de Bart era irreconhecível. Utilizaram-se da vantagem de não ter de animá-lo e fizeram um desenho praticamente fotorrealístico de seu corpo morto. O ato 1 termina com a imagem do cadáver de Bart. Quando o ato 2 começa, Homer, Marge e Lisa estão sentados à mesa, chorando. O choro continua e continua. Fica mais doloroso e soa muito realístico. Mais do que você pode achar possível.
a animação começa a decair quanto mais eles choram. E você pode ouvir murmúrios ao fundo, murmúrios muito altos. E esse choro se estende por todo o segundo ato. O terceiro ato abre com um título dizendo que um ano se passara e Homer, Marge e Lisa estão extremamente magros e ainda sentados à mesa. Não há sinal de Maggie ou de animais. Então, eles decidem visitar o túmulo de Bart. Springfield estava totalmente deserta. E enquanto eles andam até o cemitério, as casas ficam mais e mais decrépitas. Todos parecem abandonadas. E quando chegam ao túmulo, o corpo de Bart está simplesmente caído na frente da sua lápide, parecido com a cena final do primeiro ato. A família começa a chorar de novo e eventualmente eles param e apenas encaram o corpo de Bart. A câmera foca no rosto de Homer. E de acordo com alguns resumos, Homer conta com uma piada nessa parte, mas não é audível na versão que vi. Não se pode entender o que Homer fala. A cena se afasta enquanto o episódio termina. As tumbas ao fundo possuem os nomes de todos os convidados especiais de Os Simpsons. Alguns ninguém tinha ouvido falar em 1989. Outros nem ainda haviam estado no programa. Todos possuem datas de morte neles. Para convidados que morreram recentemente, como Michael Jackson e George Harrison, as datas estão quando eles deveriam morrer. E outras, coincidentemente ou não, estão certas. Você pode tentar usar as tumbas para prever a morte dos convidados especiais dos Simpsons. Os que ainda estão vivos, claro. Mas tem algo de muito estranho na maioria daqueles que não morreram ainda. Todas as suas mortes estão listadas no mesmo dia. Então, você quer assistir esse episódio? Pois então, há algumas cópias dele, cópias de algumas partes do episódio aí na internet. É só pesquisar. Muito obrigado e até a próxima. Então, galera, chegamos ao fim de mais uma Creepypasta. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal clicando aí nessa logo aí pra você ter mais vídeos como esse. Então, muito obrigado, valeu, até a próxima vídeo, galera.